Olá, boa tarde. Luciano, uma vez mais por aqui. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Então, li hoje o Provérbio 29, separei alguns versículos para a gente estar meditando aqui e conversando a respeito desses versículos. E o primeiro versículo que eu separei é o versículo 1, que diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Eu coloquei assim: se você está sendo repreendido muitas vezes, abra o seu olho. É um sinal de Deus. Na versão, outra versão da Bíblia, se não me engano, a versão NVI, diz assim, o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação. Então, esse versículo nos orienta, né? Abre os nossos olhos, ou para quem estiver ouvindo, se você tem sido repreendido muitas vezes pelo Senhor, por outras pessoas, fique atento. É um sinal de Deus para você vigiar. Já era para estar vigiando para não ser repreendido, né? E se está sendo repreendido, aqui diz que você será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação. Então, vamos abrir nossos olhos para não vacilar. Outro versículo que eu deixei separado aqui em Provérbios é o versículo 3 de Provérbios 29, que diz assim: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Olha, você pode até somar com o versículo 1 anterior, né? O homem muitas vezes é repreendido. De repente o homem é repreendido por estar vacilando, estar olhando o que não deve olhar, mexendo com o que não deve mexer, tem pensamentos que não deve ter. E esse versículo 3 aqui, né? Assim, um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas de sua família. Olha só como tremendo é essa palavra, né? Ainda mais para os jovens, né? E para toda pessoa, tanto homem como mulher, que a prostituição está aí, é um pecado. Ela pode ser para o homem, né? Ou para a mulher. A prostituição não fala só de o ato de fazer programa da prostituta, mas de se envolver com promiscuidade sexual e outras coisas que a Bíblia condena, né? E tem um texto que fala na Bíblia assim: o que se une com a prostituta faz um com ela, né? Torna-se um com ela. Ou seja, quando o homem tem relação sexual com a mulher com o homem, os dois se tornam uma só carne no mundo espiritual, uma só carne diante de Deus, independente se é cristão ou se não é cristão, é uma só carne. Então eles vão partilhar do mesmo espírito. Ou seja, uma outra linguagem aí, o que tem de mal na mulher vai passar para um homem, o que tem no homem vai passar para a mulher, eles vão se tornar um. Há uma contaminação. Entendeu? Ainda mais que, né, é uma prostituta. Né, não são casados, não tem a bênção do Senhor para se relacionar sexualmente. Só um homem casado com uma mulher diante de Deus, eles têm a bênção do Senhor para se relacionar sexualmente. Então, já que a gente está nesse assunto, se você faz sexo, se você se relaciona com uma mulher ou com um homem e não são casados diante de Deus, vocês estão errando. Tem que acertar essa vida aí, tá bem? Outro texto que me lembra também isso aí é Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Ele, resumindo a parábola, ele fala para o seu pai, que é os bens dele, e que ele queria viver a vida dele. Então o pai nem morreu, ele pede os bens ao pai, e o pai, por sua vez, dá a parte da herança a ele, e ele sai para uma terra distante e vive dissolutamente. E o texto fala que ele gasta dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. E ele mergulha nisso aí, e ele perde todo o seu dinheiro. Os amigos vão embora, porque tinha um amigo só que estava ali para poder usufruir do dinheiro que ele tinha. Conclusão, perdeu tudo. E no final ele estava comendo comida de porcos. Aí ele caiu em si, se arrependeu, pediu perdão a Deus, que ele falou: peguei contra Deus e contra meu pai. E ele foi, voltou para casa do pai, e o pai recebeu ele.
O Pai é a figura de um Deus amoroso, que nos perdoa e que dá a nossa segunda chance. Então esse texto ele fala, nós somos jovens ajuizados, filhos ajuizados, vão ser a alegria do nosso Pai. Mas o jovem que vive correndo atrás de prostituta, atrás de prazeres do mundo, joga na lama a riqueza da sua família. Então, vamos vigiar, vamos atentar para aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a gente não jogar a riqueza conquistada pela nossa família de água abaixo, ou aquilo que a gente conquistou de água abaixo. E versículo 5 de Provérbios 29, para nós terminarmos aqui esse vídeo, quando ficar tão longo. O homem que lisonjeia o seu próximo há uma rede a seus passos. Eu coloquei assim, aqui, cuidado com os elogios, né? E na outra versão diz assim, ó, cuidado com os elogios, né? Quem faz elogio falso ao seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. Então, cuidado com os elogios, principalmente mulheres, que o elogia como fosse um anzol. Se a gente der trela, a gente fica fisgado pelo elogio e é fisgado. Então, já diz aqui o Provérbios, né? Versículo 5, do Provérbio 29, o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede, arma uma cilada aos seus passos. Então, se está sendo muito elogiado, abre teu olho. Sei que elogio é bom, é evidente, o homem tem a necessidade de receber elogios, né? Quem gosta de ser valorizado? O ser humano, no caso, né? Mas vamos ver que tipo de elogios estamos recebendo e atentar. Amém? Então, esses foram os 3 versículos que eu separei para o dia de hoje, do Provérbios 29, versículo 1, versículo 3 e versículo 5. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e fica na palavra, fica na paz.